é uma verdade, né? Os homens não gostam muito dessa história de médico, né? Mesmo quando tem algum problema, reluta em buscar ajuda, né? É uma condição cultural, né? O homem, ele se sentia, né, ou se sente vamos dizer assim, um indivíduo forte, né? Aquele que defendia a família, né? Como se sentisse dor fosse sinal de fraqueza, né, doutor? Fraqueza, exatamente. E já é uma tradição isso. Agora, de toda forma, mesmo atualmente, as mulheres, muitas vezes, 70% dos casos, elas que levam o marido, inclusive, o companheiro à consulta. Praticamente empurram, né? Exatamente. De toda forma, a informação, de repente, a gente não sabe se deve ser dada à mulher, à esposa, porque ela que acaba levando o homem. Né? Mas, de toda forma, a conscientização, essa informação, quanto mais ampla, os homens já estão sendo... Já está começando a mudar essa cultura, né, doutor? Exatamente. Doutor, e a gente está aproveitando o Novembro Azul para falar mesmo da saúde do homem, porque é realmente uma maneira de incentivá-los a buscar ajuda quando percebem que tem algo diferente, ou mesmo de fazer o exame de próstata justamente por conta do câncer. A hiperplasia, ela está diretamente ligada a um possível câncer de próstata ou não tem nada a ver, doutor? Não, absolutamente, não tem nada a ver, né? Essa hipertrofia ou hiperplasia da próstata é aumento da próstata, enquanto que o câncer é uma alteração das células que necessariamente a próstata não tem que estar aumentada. O lado, vamos dizer assim, ruim, é que o indivíduo ele pode ter um tumor, um câncer de próstata e não ter sintomas, porque a próstata não avolumou ainda, né? Porque os sintomas são dados quando a próstata cresce de tamanho. Porque quando ela avoluma de tamanho, ela acaba comprimindo o canal da urina. E com isso traz alterações miccionais. Que é diferente da doença por si só, que causa também o câncer. Que é como se fosse uma infecção urinária? Também, isto. Os sintomas podem ser similares também, né? Ela traz obstruções, né? Pela própria compressão. Agora o câncer, tanto as inflamações também, elas podem trazer um sangramento. Então pode ter uma certa confusão, uma dúvida, né? Mas é lógico que existem exames, né, que vão determinar. E essa hipertrofia, ela é comum no homem, doutor? Essa dificuldade para urinar? Sim, é comum. Porque na mulher eu sei que é muito comum, né? Que eles falam, tem infecção na hora de fazer chiarde. No homem é o mesmo sintoma que a gente tem, doutor, quando tem esses problemas? Sim, é um sintoma de ardor, né? Uma queimação. Parece que vai ao banheiro, não tem xixi, fica 200 horas lá tentando fazer xixi e não consegue. Uma frequência aumentada, né? Ou levantar à noite, inclusive. Só que no caso do aumento da próstata, ocorre mais uma obstrução da uretra, né? É a dificuldade para urinar mesmo. Isso. No caso da mulher, seria uma sensibilidade maior pela infecção, que é muito comum a cistite na mulher. Você estava tentando me lembrar para falar que é cistite. Isso em idade mais jovem até, né? Agora, com relação à pergunta, né, se ela é comum, é frequente, sim. O homem já tem uma tendência a ter um aumento da próstata em função da idade. Então, essa hipertrofia da próstata não vai ocorrer em jovens. Normalmente a partir dos 40 a 50 anos de idade. Diferentemente da mulher, que você já disse que a cistite já acomete as mulheres mais jovens. Sim, como os homens também com cistite, né? Desde uma idade pós-puberdade ou até antes, em crianças, ela pode ter uma infecção urinária que é a cistite. Então, são condições distintas. Próstata é uma outra glândula. E doutor, o que causa no homem essa infecção? Infecção ou aumento da próstata? O aumento, né? Da Vamos próstata, assim, né? que causa também essa dificuldade. O principal fator é a idade mesmo, né? A idade. E com a vinda da idade, a partir dos 40, 50 anos, existem umas alterações hormonais, né? Essa é uma das hipóteses também que se explica o aumento da próstata. Que como a mulher também tem as alterações hormonais, né? A menopausa, por exemplo, o homem também tem a andropausa, né? Que ela dá sintomas a partir dos 40, 50 anos de idade. E doutor, existe um tratamento para isso? Exatamente. Veja só, existem diferentes tipos de medicamentos que visam vamos dizer assim, a diminuir essa evolução, esse aumento dessa próstata, né? Em muitos casos elas conseguem estabilizar ou parar esse crescimento da próstata ou então até regredir os sintomas. Agora, doutor, eu estou vendo aqui, tem dados da Organização Mundial de Saúde dizendo que pelo menos 10% dos homens têm esse problema na hora de urinar. Sim. Principalmente quando se trata da hiperplasia. Exatamente. Então, isso também pode ser causado pela má alimentação, por maus hábitos de alguma forma, doutor, ou não? Sem dúvida, né? Uma má alimentação, uso de tóxicos, né? Tipo cigarros, né? E alimentos não saudáveis, né? Principalmente a carne vermelha também, e lógico que ela vai agravar.
E a falta de água no organismo dizem também que ajuda, né, doutor, a ter problemas, né? Sim, sem dúvida, né? Uma alimentação saudável é a base, né? E a cura também, doutor? Porque no caso da hiperplasia existe cura. Sim, existe tratamento, né? Ou a cura, sim, sem dúvida. E daí existem necessidades de se mudar também os hábitos alimentares? Não necessariamente, né? Veja só, então a próstata, vamos colocar desta forma, ela aumentou de tamanho, de volume, está trazendo sintomas, né? Então existem tratamentos clínicos que são o uso de medicamentos. E nos casos em que os resultados não são satisfatórios, ela pode trazer até uma obstrução, né? Um bloqueio da micção. Sim. A necessidade de ir num pronto atendimento para passar uma sonda até. E, né? Que não mas consegue urinar. existem casos que é necessário cirurgia, doutor? Sim, exatamente. Então, nesses sintomas para frente, começam a ter indicação da cirurgia. A cirurgia nada mais é do que necessariamente não retirar totalmente a próstata, mas aumentar o canal urinário, né? Que pode ser uma cirurgia endoscópica, né? Também. É muito importante você, por isso que e quando você descobre isso no início, quando começa a sentir essa dificuldade, já tem que procurar um médico, né, doutor? Sem dúvida. Que é para não chegar, né, no ponto necessário para uma cirurgia. E os resultados de tratamentos clínicos são sempre melhores no início, sem dúvida. Então, você que está em casa, é muito importante, por isso que a gente tem enfatizado durante todo esse mês de novembro, para que vocês, homens, comecem a se preocuparem em se cuidar melhor. Porque mesmo quando se fala em câncer de próstata, né, doutora, nós vamos falar daqui a pouco também sobre alimentação, o que pode evitar, mas o que a gente percebe é que tudo no início é muito mais fácil para se obter até a cura, né, doutor? Sem dúvida, né? Então, a ideia é o seguinte, quando se fala em medicina preventiva, né, ou prevenção de uma doença, né, nesses casos, os sintomas não estão presentes. Né? Então, daí a importância de se fazer os exames preventivos, sem sintoma. A partir do momento que já se tem sintomas, o processo já tem um grau de avanço, sem dúvida. Doutor, e nas pessoas mais velhas, nos idosos mesmo, depois dos 65, 70 anos de idade? A recomendação é que desde que ele não tenha antecedentes, né, familiares que tenham doenças da próstata, tumores, né, e ele não tenha nenhum sintoma, com relação à próstata, a orientação é que a partir dos 50 anos de idade ele comece a fazer regularmente os exames periódicos. Mas com relação à hiperplasia, eles são mais suscetíveis, os mais velhos, assim, mais idosos são mais suscetíveis? Sim, também ocorre a partir dos 50 anos, em função das alterações hormonais, provavelmente. Quer dizer, não é essa distância tão grande, a gente tem muita gente que pensa que está muito mais velho, a propensão é maior. Não, passou dos 50 anos Existe uma tendência natural que a próstata aumente de tamanho. E também, nesse caso, é possível fazer exames preventivos, doutor? Exatamente, ela é feita juntamente com a prevenção do câncer da próstata. Né? Então, o diagnóstico vai diferenciar o que é tumor e o que não é tumor. Né? Por isso que é importante, por isso que a gente está batendo nessa tecla da prevenção esse mês, para que você realmente, se houver um problema, descubra esse problema no início para que possa ser tratado da melhor forma possível até você realmente conseguir até a cura. Como no caso do câncer mesmo, a maioria dos médicos que a gente tem entrevistado é enfática em dizer que quando você faz os exames preventivos, você vê que existe um tumor, você já começa a tratar, é outra coisa, né, doutor? Exatamente, porque no início o tumor ele é pequeno ainda, né? Então ele pode ser retirado em totalidade. Aí é uma cura definitiva. Mas no avanço ela aumenta de tamanho e tem as metástases, né? Prevenção é o melhor caminho, né, doutor? Sem dúvida. Conversei com o doutor Fujizaki, que é urologista. Doutor, muito obrigada, viu? Porque eu fico muito feliz da gente poder esclarecer também para os homens essas dúvidas, porque às vezes a pessoa sente alguma coisa e fica até com vergonha de falar, né? Então, é muito importante que você que está em casa comece a entender melhor que existe, sim, uma maneira de você se tratar. É homem, não precisa ter vergonha, como o doutor falou, não somos mais fortes, ninguém é mais forte que ninguém. Doença pode acontecer com qualquer um e por isso estão especialistas aqui para ajudar a gente. Doutor, tem um site também para ter mais informações, né? Pois não, é saudeh.com.br. Saudeh.com.br, você entra lá para conhecer mais o trabalho do Dr. Fujizaki, para tirar algumas dúvidas também. Tenho certeza que você vai poder aí entrar na velhice com maior tranquilidade. Quando você está com os exames em dia, saúde, nada melhor que ter saúde, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, obrigada, viu? Tá? Seja muito bem-vindo sempre. Eu Vou dar uma paradinha, a gente já volta depois do intervalo com muito mais para você aqui no De Bem com a Vida.